Sendo assim, com relação a esses 4 grandes medos, o que se fazia a nível das tratativas relacionadas com estas dificuldades? Os pretensos iniciados, os candidatos, eles iam para uma orientação e, através de estudos, eles eram treinados, adequados, customizados para o enfrentamento dos próprios medos. E existiam várias técnicas, mas algumas técnicas visavam, por exemplo, um posicionamento mental que fizesse a mente recorrer a um outro tipo de cenário. Ou seja, se nós estamos numa situação adversa, de temor, de dificuldade, e aquele pensamento ele começa a nos atormentar, o ideal é buscar um desvio para um outro tipo de pensamento. Por exemplo, poderemos recorrer ao passado, vivenciando cenas que já tivemos nas nossas vidas, experiências, ou também recorrer para o futuro, a nível de planos, a nível de estarmos pensando o que vamos fazer com o nosso futuro. Por exemplo, vamos fazer um curso no ano que vem, vamos fazer a leitura de um livro, vamos estabelecer uma nova amizade, vamos promover uma festa, uma reunião, ou o próprio presente. E no presente podemos desviar o pensamento, visualizando a própria natureza, visualizando aspectos diversos, acompanhando até letreiros, seja o que for. Então esses iniciados, esses estudantes, eles seriam preparados para uma grande prova. E essa prova visava enfrentar um grande medo. Então, para aqueles que quisessem superar, ultrapassar a etapa, eles iriam a um tanque e lá estabeleceriam um grande mergulho. E este mergulho necessitava de uma certa destreza a nível de submergir um pouco e alcançar uma saída um pouco mais lá no fundo, uma saída mais adiante. Mas no caminho eles passariam por um grande jacaré. O jacaré era um símbolo que era muito respeitado no Antigo Egito e principalmente pela carcaça, pela pele grossa. Então o jacaré era um símbolo que impingia respeito e temor. E o jacaré estava à esquerda, com uma porta também, com uma alternativa próxima, mas que abreviaria todo este suplício. Alguns recorriam a esta alternativa, colocando-se em risco diante do jacaré, que antes, obviamente, foi muito bem alimentado, e aquele iniciado, ele abdicava da missão e saía pela porta alternativa. Na sequência, ele retornava às orientações, retornava ao treinamento, mas no próximo enfrentamento ele já sabia que teria que contar com a presença do jacaré na grande prova, ou por outra, a prova poderia ser substituída por uma outra. Então ele não tinha certeza com relação ao destino dele. E ele, tendo vencido a essa prova, tendo vencido os obstáculos, ele passava por uma fase adiante e aí sim ele poderia estar orientando as pessoas, os outros iniciados, os candidatos, porque ele tinha conhecimento de causa. Ele já havia passado pela grande dificuldade, estaria preparado, e isso significava muito
além dele ter estudado, ter se preparado, equilíbrio, emoções, uma série de variáveis que ele estava com elas bem controladas. E sabemos também das dificuldades de Sócrates. Nós temos também noções a respeito de Aristóteles, e falava-se que esses personagens entravam também em grandes melancolias, grandes tristezas, e eles separavam essas tristezas, essas melancolias, em dois estados. Uma melancolia punitiva, eles chamavam de melancolia punitiva, atribuíam a um suposto castigo dos deuses e vivenciavam com amargura, com dificuldade esses momentos. Mas, por um outro lado, eles também mencionavam de uma melancolia, de um estado de uma certa estagnação, de reflexão, a um efeito inspirador. Então seria uma melancolia que viria inspirá-los acerca de objetivos, acerca do motivo que trazia-os ao planeta, a encarnação e outras questões. E a partir dessas inspirações, eles retornavam a um certo estado de satisfação, de alegria e uma euforia moderada, porque as inspirações alavancavam novas decisões, novas metas, novos rumos. Avançando um pouco mais, então estaríamos falando de Pilatos. Não seria tanto uma depressão a situação de Pilatos, mas Pilatos, ele sabemos que lavou as mãos diante de Jesus. Ele viu da dificuldade de um ser, viu da inocência de um ser e nada fez para auxiliar, porque ele tinha compromissos maiores. Ele preocupava-se consigo mesmo, com o que pensariam dele, ou de possíveis azares, ou de possíveis castigos, então ele preferiu se omitir, lavando as mãos. Disse que, a partir dali, ele estabeleceu um distúrbio interior, um transtorno, uma dificuldade, e passou a lavar as mãos ciclicamente, insistentemente. E aí nós já temos a ideia do toque, que falaremos um pouco mais lá adiante, mas o toque é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, na verdade, o que ele queria era lavar a própria consciência. E ele, atravessando esse dilema insistentemente, disse que um dia arremessou-se por vontade própria a um vulcão extinto na Suíça, sendo assim findando a própria existência. Nós temos o próprio Mestre Jesus, porque não vamos dizer que ele sofreu de depressão, de melancolia, de forma alguma. Se ele sentiu algum tipo de tristeza, mas a tristeza dele estava muito relacionada com as nossas dificuldades. Mas no Monte das Oliveiras, Getsemane, onde ele ali, vivenciando, experimentando as dificuldades e sabedor de tudo que estava por acontecer e vendo a exaustão dos apóstolos que estavam acompanhando, vivenciando todo aquele dilema, ele em algum momento, aparentemente,
passou-nos a ideia de tristeza.